Infinito incondicionado é uma parte aceita, normal e natural da vida humana nós olharmos para fora de nós mesmos, para os outros por nosso bem, para aquelas coisas que já incorporamos dentro de nosso próprio ser. Todos os nossos anos na Terra, pensamos em nós mesmos como seres humanos finitos e limitados. Limitados por nossa educação, pelo meio ambiente ou pelas finanças. E por termos pensado assim de nós mesmos, provocamos a demonstração de limitação. Se, entretanto, soubéssemos que somos um com o Pai, não dois, e que tudo que o Pai tem está incorporado dentro de nós, saberíamos então que o que chamamos de nosso eu é este Filho Divino de Deus, a quem foi dado o domínio sobre tudo que existe, e a quem o Pai deu sua própria totalidade. Uma vez que começamos a perceber que nosso verdadeiro eu não é um eu pessoal limitado, um eu limitado ao nosso senso pessoal de bem, mas sim que nossa identidade, que nosso verdadeiro ser é Deus, do qual a personalidade humana é apenas a forma externa ou expressão individual, então, através da meditação, aprendemos a fazer contato com o nosso eu divino. A partir do momento em que temos contato com este divino eu, o infinito começa a fluir, a imortalidade e a eternidade. O ser autossuficiente. Devido à nossa falta de educação, aceitamos nossa personalidade humana como nosso verdadeiro ser e nunca olhamos para dentro, mas sim para fora, colocando nossa fé em príncipes, nas coisas externas. Com a revelação de nossa verdadeira identidade, percebemos que o eu de nós é Deus e, portanto, podemos alcançar nossa interioridade e encontrarmos-nos um com a videira, um com nosso eu divino. No momento em que o contato é estabelecido, é como se uma voz dissesse: eu estou com você, eu vou adiante de você, serei seu pão, sua carne e seu vinho. Eu aparecerei externamente como sua oportunidade, como sua companhia, como seu lar, como sua segurança, como sua proteção. Eu farei todas as coisas por você. Agora não olhamos mais para pais, filhos, vizinhos, amigos, irmãos ou irmãs. Olhamos para dentro de nós mesmos. Fazemos contato com este eu divino em nós. E depois somos pacientes até que o fluxo comece a vir de dentro de nós, derramando para fora. Depois disso, não temos que depender daqueles que estão fora de nós, mas podemos compartilhar com eles a partir deste infinito armazém, até que eles, por sua vez, aprendam a natureza infinita de seu próprio ser e comecem a utilizá-la. Quando o Mestre diz: se eu não for, o Consolador não virá até vocês, ele está indicando que podemos recorrer a ele até o momento em que nós também tenhamos adquirido a percepção que ele adquiriu, isto é, que o eu no meio de nós é o nosso vinho, é a nossa água, é o nosso pão, a presença que aparece em nossa experiência como a harmonia divina. Praticamos isso nos voltando para dentro diariamente, percebendo que Deus dentro de nós
é o eu divino de nós, e é um bom prazer para nosso Pai nos dar o reino. O Pai sabe de que coisas precisamos, mesmo antes de falarmos. Portanto, nessa meditação, só precisamos reconhecer: Pai, Tu estás mais perto de mim do que a respiração, inclusive no meio de mim. E porque Tu és a inteligência infinita deste universo, Tu conheces a minha necessidade antes mesmo de mim. Antes que eu possa pedir, é de Teu bom prazer dar-me o reino, seja lá o que for. É Teu bom prazer perdoar meus pecados. É Teu bom prazer ir adiante de mim para endireitar os lugares tortos. É Teu bom prazer ser meu companheiro constante. É Teu bom prazer ser o meu pão, minha carne e o meu vinho. Tu és minha vida eterna. Tu és minha ressurreição. Tu, Pai, no meio de mim, és meu suprimento infinito. E somente da fonte divina no meio de mim, esperarei que o meu bem flua. Enquanto fazemos isso, estamos morrendo diariamente para a crença de que alguém externo a nós deve nos prover, que somos dependentes de uma pessoa, de um grupo, de um empregador, de um investimento ou de qualquer coisa, exceto este eu infinito que é o nosso ser. Isto se torna mais fácil para nós quando pensamos em nós mesmos em termos de eu divino, eu com E maiúsculo, em vez de eu, deste eu humano. Pensamos em nós mesmos como sendo os filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiro de todas as riquezas celestiais. Então, impersonalizamos nosso eu e gradualmente nos damos conta de que não somos seres finitos, não somos aquela criatura que não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser, pois agora temos o Espírito de Deus habitando em nós conscientemente. E isso nos torna os filhos de Deus. Se a consciência da presença de Deus estiver em nós, então nos tornamos o Filho de Deus, não mais mortais, não mais materiais e finitos, não mais dependentes de qualquer circunstância ou condição externa ao nosso próprio ser, mas agora dependentes de nossa união consciente com Deus, nossa unidade com Deus. A mente não é uma agência criativa. Quando lutamos para demonstrar ou criar coisas para nós mesmos, geralmente essas coisas que queremos já existem e provavelmente pertencem a outra pessoa. Tentar atraí-las para nós mesmos, portanto, é como tentar atrair para nós o pão que outra pessoa colocou sobre as águas. A verdade é que não precisamos de nada que pertença a qualquer outra pessoa. Não precisamos do dinheiro de alguém ou de sua propriedade. Tudo o que precisamos é de uma relação consciente com Deus dentro de nós, incondicionado e livre. E o suprimento vem até nós sem privar ninguém daquilo que é seu e sem diminuir o suprimento de ninguém. A interpretação correta de trazer o suprimento espiritual para a nossa experiência é trazê-lo do que pode ser chamado de não manifestado, trazê-lo do invisível. Mas tentar criar com nossa mente é atrair para nós aquilo que já existe, aquilo que já é finito, em muitos casos que já pertence a outra pessoa. Usar a mente para fins criativos
sempre resulta em um estado de limitação, porque o que estamos demonstrando então é finitude. Se fosse possível demonstrar o infinito por algum tipo de manipulação mental, certamente seria sábio usar a mente em toda a sua extensão. Mas ninguém pode criar o infinito com sua mente, porque isso tornaria uma pessoa maior do que o infinito. Não podemos comprimir Deus dentro de nossa mente. Não podemos ter um monopólio sobre Deus, nem mesmo um direito autoral, mas podemos nos tornar cientes do infinito que é. O segredo é relaxar da atividade mental e tornar-se consciente do infinito incondicionado. E isso sim nós podemos fazer. Podemos nos tornar conscientes de Deus. E ao nos tornarmos conscientes da natureza infinita de Deus, trazemos à nossa experiência todas as formas necessárias ao nosso desenvolvimento. Não atrair para nós mesmos, mas viver na consciência da realização. Quando nos abrirmos na compreensão de que a nossa suficiência é a graça de Deus, e que a graça de Deus não é uma coisa, mesmo que ela apareça visivelmente em nossa experiência como uma coisa, temos a alegria de saber que o que quer que venha a nós, vem como um presente de Deus. Parece vir através de outros, mas quando vem como a graça de Deus, não diminui o que os outros têm, pois Deus não beneficia um em detrimento de outro. A visão materialista da vida é que precisamos de dinheiro, que precisamos disso ou daquilo de outras pessoas, mas nós não precisamos. O que precisamos é da graça de Deus. E no reconhecimento disso, podemos ter esta graça, porque ela existe dentro de nosso próprio ser. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Permaneça nessa palavra, e depois deixe o suprimento fluir. Nem sempre vem de ou através daquele de quem podemos esperar. Na verdade, raramente acontece. Como você bem sabe, a economia dos Estados Unidos sempre prosperou através da criação ou descoberta de coisas que não existiam ontem. Novos materiais, novos métodos e novas abordagens dos problemas industriais e científicos. Após a Primeira Guerra Mundial, a nação sofreu um grande choque econômico, porque os fundos não estavam mais sendo canalizados para os projetos de guerra. Isso resultou na recessão ou depressão do início dos anos 20. Naquela época, foi um desenvolvimento e um crescimento fenomenal da indústria automobilística, uma indústria relativamente nova, que quebrou essa depressão em 6 meses e nos colocou novamente no caminho da prosperidade. Assim tem sido sempre. Este país teve sucessivos períodos de prosperidade, não adquirindo o que alguma outra nação tinha, mas pelo desenvolvimento espontâneo de algo novo, algo que veio à expressão sem tirar de outros, e que deu a outros a partir de uma abundância recém-descoberta. Uma vez que nós, como indivíduos, cheguemos à realização de que não precisamos de nada que esteja manifestado neste mundo, não teremos que criar nada. Tudo o que teremos que fazer é nos abrir para a graça. Então, uma ideia para um novo produto a ser fabricado, um novo talento, uma nova maneira de apresentar algo já existente, ou um novo assunto poderá nos ser revelado. Sempre será uma coisa nova ou outra,
expressando como este fluxo infinito de suprimento. Um excelente exemplo deste princípio pode ser encontrado na mudança que ocorreu na economia do Havaí. Durante anos e anos, a prosperidade das ilhas se baseou principalmente no aumento da produção de açúcar e abacaxi, como se açúcar e abacaxi fossem a única base para a estabilidade econômica e o bem-estar naquela região. E o que aconteceu para mudar este quadro? Agora o Havaí descobriu os turistas, e as camisas de aloha e os vestidos mumus. Com estes novos produtos, floresceu toda uma nova prosperidade. Assim é conosco em nossa vida individual. Vamos perceber que não precisamos de nada um do outro. Devemos ter o prazer de compartilhar o que temos uns com os outros, mas não precisamos de nada de ninguém, porque temos acesso ao reino de Deus dentro de nós. Quando o Pai se revela, é em infinitas capacidades, infinitas quantidades, infinitas qualidades, uma infinidade de bens, e é sempre de uma forma nova ou diferente, uma forma que é original, uma forma que acrescenta ao bem do mundo, em vez de tirar dele. Se pudéssemos atrair para nós todo o dinheiro do mundo, não teríamos prazer nisso, porque nosso coração se partiria, olhando para os muitos sem ele. Mas é uma experiência alegre poder aumentar os bens deste mundo, poder olhar para nosso mundo particular e sentir que, de alguma forma, temos sido responsáveis por trazer um aumento de bem para o mundo inteiro. Não é isso que a indústria, corretamente entendida, está fazendo hoje? Não é espremer o que temos de bom e aumentar o fluxo de fornecimentos em todas as direções? A indústria é uma atividade que deve ser a expressão humana da graça de Deus. E muitas vezes, quanto maior a indústria, melhor ela é para todo o mundo. Às vezes temos medo da grandeza, não percebendo que se não fosse pela grandeza, não teríamos muitas das coisas que temos agora. A grandeza não tira do mundo, ela a dá ao mundo. Quando uma nova ideia surge, seja um automóvel, o rádio, a televisão ou o avião, tenha certeza de que alguém tocou a consciência cósmica e tirou dela seus segredos. E sempre que isso acontecer, a humanidade será enriquecida. Em nosso estágio atual, pode haver alguns males ligados à expansão industrial irrestrita, porque o mundo ainda não foi levado ao lugar do amor fraterno, de amar o próximo como a nós mesmos. Devemos ser gratos, entretanto, porque vivemos numa época em que o amor fraterno está começando a ser praticado. Vamos todos nos regozijar quando algo novo, espontâneo e grandioso entrar em pensamento, seja em seu pensamento ou no meu, porque ele está acrescentando para o todo. Não trabalhemos com a ideia de atrair do mundo para nós, mas sim de viver na consciência da realização. A importância do indivíduo. Você pode acreditar que, enquanto seguir seu próprio caminho doce, sem incomodar ninguém, estará vivendo sua própria vida e que ninguém mais será afetado por isso. Você pode pensar que não é importante, que é desconhecido ou que não tem influência. Esse é o estado de pensamento mais desastroso que você pode se entreter. Não havia ninguém mais sem importância do que Thomas Edison, quando ele estava vendendo jornais em trens, não muito depois de meados do século XIX.
mas veja o que ele realizou. Não havia ninguém com menos influência, dinheiro ou posição no mundo do que Mary Baker Eddy, nos primeiros anos quando ela estava tentando estabelecer a ciência cristã. Mas pense na bênção que seu trabalho tem sido para o mundo. Toda pessoa que já realizou algo valioso descobriu que, se viver sua vida preocupando-se em obter sabedoria para si mesma, não poderá mantê-la engarrafada. Ela tem que se espalhar. Não havia ninguém mais sem importância do que Jesus Cristo, como um rabino hebreu. Mas quão verdadeira foi sua profecia! Minhas palavras não passarão. Não, elas nunca passaram e nunca passarão. Elas vivem na consciência, aguardando nossa demonstração neste mesmo dia. Não há ninguém, especialmente em um mundo livre, que seja realmente sem importância. Nem há ninguém que possa viver única e exclusivamente para si mesmo que pareça estar fazendo isso. O que está ocorrendo em nossa consciência é uma influência e, portanto, se estivermos estudando estes princípios apenas para descobrir qual o segredo da vida, em algum momento eles farão algo à nossa vida e, por fim, através de nós, a vida de outras pessoas. Não temos como saber o quão difundido isso pode ser com o tempo. Existem pessoas sem importância nesse mundo, e são todas as pessoas que acreditam que não têm importância. E é isso que as mantém sem importância. A verdade é que você e eu somos importantes. E não somos apenas importantes um para o outro, mas somos importantes para o mundo inteiro. Não podemos deixar de ser uma bênção para os outros, se nossa atenção estiver em buscar e pesquisar os segredos da vida. Com isso, não quero dizer que todos na Terra devam ser um místico religioso ou um curador espiritual. Estes princípios espirituais se manifestarão em novas formas de música, novas formas de arte, em novas formas de literatura ou em novas descobertas científicas. Nunca se esqueça disso. Nossa maior responsabilidade é vivermos por princípios espirituais e, através do desenvolvimento de nossa consciência espiritual ou das faculdades da alma, trazermos mais belezas e mais harmonias a este mundo do que ele jamais conheceu. Seria um comentário triste sobre o propósito de seguir o caminho espiritual acreditar que estamos dedicando nossas vidas apenas para nos tornar alguns de nós um pouco mais confortáveis em nossos corpos. Toda cura nos serve como testemunho de que aqui onde está o princípio de vida que, quando compreendido e praticado, trará harmonia. A harmonia do corpo, a harmonia da mente, a harmonia do bolso. Contudo, ir destas para novas formas, formas infinitas de harmonia, formas infinitas de beleza, de boa vontade e paz. Este é o objetivo final do modo de vida espiritual. A barreira para a realização individual. O que há em todo mundo que nos impede de ser infinitamente sábios e infinitamente amorosos? Nada mais, nada menos do que esta influência humana mesmérica que foi construída ao nosso redor quando fomos concebidos. Uma influência mesmérica que começa a se dissolver no momento em que a reconhecemos pelo que é e percebemos que não é um poder. É verdade, ela tem atuado como um poder em nossa experiência, mas isso é apenas
porque aceitamos a crença mundial em dois poderes. E agora que sabemos que existe apenas um poder e que este nada é realmente nada, descobrimos que nossa consciência é uma entrada e uma saída para toda a sabedoria de Deus, para toda a arte, literatura, a música, a ciência, tudo e qualquer coisa que é nosso direito inato. Na verdade, não é muito provável que a maioria de nós se desenvolva infinitamente em mais de uma direção, mas houve aqueles que se desenvolveram em 4, 5, 6 direções. E houve muitas dessas pessoas na história do mundo. Elas estão no nível cósmico. Nenhum hipnotismo ou influência mesmérica está operando em suas mentes para manter fora a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus e o poder de Deus. E assim, elas se tornam uma transparência através da qual a arte, a ciência, a literatura e muitas outras atividades valiosas podem fluir. Cada pessoa na Terra teria a sabedoria suprema se esta crença mesmérica em dois poderes não a mantivesse afastada dela. Sem essa crença, há apenas uma consciência infinita se manifestando como consciência individual. À medida que você pratica o princípio de um poder e os dois princípios da impersonalização e da nadificação, você é elevado a uma atmosfera espiritual mais elevada, na qual você tem contato um com o outro no plano espiritual e com a sabedoria do mundo. Lembre-se de que a consciência de Deus é a sua consciência individual e, portanto, tudo que Deus é, você é. Tudo que Deus tem é teu. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Este tudo não se refere ao dinheiro, refere-se à vida, refere-se à sabedoria, o amor, a paz, a alegria e domínio. Observe a transformação que ocorre em sua própria experiência. Observe as limitações que são quebradas no momento em que você percebe que não há nada exceto esta crença universal em dois poderes, o impedindo de ser uma transparência para Deus, para a natureza infinita de Deus, para a infinita sabedoria, vida, amor e verdade de Deus. Esta crença não é poder e tem operado até agora apenas porque, inadvertidamente e inconscientemente, você tem aceitado a crença mundial. Somente por causa disso, ela tem funcionado. Mas, à medida que você anula qualquer crença falsa, ela começa a perder seu poder em sua vida. E você se torna uma maior transparência para a sabedoria divina, para o amor divino, a vida divina e o poder divino. A consciência divina é a consciência de cada homem e mulher no mundo, mas essa consciência não pode funcionar através da crença mesmérica em dois poderes. Ela não pode funcionar através do egoísmo, porque a natureza dessa consciência é uma consciência que expressa, que dá, que doa. A consciência de Deus é uma bênção para este mundo, fluindo continuamente como uma bênção. Temos dificultado sua operação, não conscientemente, mas porque em nossa ignorância aceitamos a autopreservação como a primeira lei da natureza. Aceitamos dois poderes. Aceitamos minha mente e sua mente. E depois nos limitamos pela pouca
ou nenhuma educação que temos, em vez de perceber que a consciência de Deus não conhece limitações. Ela incorpora a sabedoria infinita e a transmite a todos aqueles que fazem de si mesmos uma transparência para ela, tornando-se um instrumento para a atividade divina. É uma impossibilidade para nós sabermos mais do que Deus. Isso é possível para nós sabermos tanto quanto Deus, se primeiro tivermos alcançado aquele estado de vazio, onde não sabemos nada, e então sermos capazes, por causa desse vazio, de deixar a sabedoria de Deus se manifestar como nossa sabedoria. Ao conseguirmos uma atitude receptiva a este influxo, mantendo sempre uma atividade de escuta, fazendo de nós mesmos um vácuo, esperamos que a nova melodia, ou a nova ideia, a nova visão, a nova invenção, ou a nova descoberta chegue até nós. Quando aprendemos a deixar a mente e o corpo serem instrumentos da sabedoria infinita, que no silêncio e na quietude podem se expressar em nós, ela realiza suas funções através de nós. Não podemos usar Deus, mas ao alcançarmos uma quietude interior, Deus pode nos usar e Ele pode se manifestar através de nós como curas, se tivermos sido escolhidos para fazer parte do ministério de cura, como invenções se formos inventores, ou como músicas se formos compositores. Deus é infinito. Tudo o que existe é uma emanação de Deus. Quer apareça como princípios da engenharia, princípios científicos, obras literárias, obras de arte, ou o que quer que seja, e nós somos os instrumentos através dos quais e como deve funcionar na Terra. Nossa abordagem para a vida não deve ser de aprender como usar a verdade, mas sim de como ser tão receptivo e responsivo ao impulso divino que a verdade pode nos usar, que a vida pode fluir como nossa vida e a sabedoria fluir como nossa sabedoria. Nós nos abrimos para que possamos ser usados pela verdade, para que Deus possa se manifestar como nosso ser individual, que Deus possa viver sua vida como nós, que Deus possa liderar, guiar, dirigir, governar, sustentar, manter, apoiar e suprir, e que possamos ser os instrumentos através dos quais ou como isso ocorre, encontrando nosso nicho na vida. À medida que aprendemos a nos voltar para esta fonte infinita, nós também podemos extrair tudo o que nossa natureza particular necessita para a sua realização. Nem todos extraímos a mesma coisa, porque Deus é infinito. A natureza de cada pessoa é infinita. Alguns de nós não poderiam ser realizados a não ser através da música ou da arte, literatura ou verdade, enquanto outros não poderiam ser realizados a não ser através da benevolência, invenção, ciência ou construção. Para cada um, há algo que satisfaz sua natureza, e pela capacidade de se voltar para este reino dentro de sua própria consciência, ele extrai desse reino aquilo que é a sua realização. 99% das pessoas no mundo estão trabalhando para ganhar a vida, mas o trabalho em que estão engajadas
Muitas vezes não é uma atividade satisfatória para elas. Seu trabalho é algo que elas meramente toleram, possivelmente porque começaram suas carreiras antes de saberem o suficiente sobre si mesmas. Elas começaram jovens, entraram no tipo errado de trabalho para elas, casaram, tiveram que sustentar uma família e não tiveram tempo, energia ou dinheiro para experimentar até que encontrasse o que as teria realizado. Por isso, tiveram que se ater ao que estava preso a elas. Mas, com a compreensão da natureza infinita do ser individual, nunca é tarde demais, porque todos nós podemos nos voltar para dentro. Todos nós podemos alcançar esta fonte infinita dentro de nós mesmos e começar a extrair nossa realização. Então, com paciência, descobriremos que somos movidos um passo de cada vez para aquilo que deve ser nossa vida. Infelizmente, a maioria daqueles que entram na metafísica espera que a realização venha de maneira fácil, e isso não acontece dessa forma. Então também podem hesitar em embarcar em uma nova aventura, porque têm medo deste intervalo, quando pode parecer um fracasso para o mundo, quando pode parecer que não estão produzindo frutos. Eles esperam ser conduzidos de onde estão para seu patrimônio celestial, sem as experiências que muitas vezes vêm quando tem que abrir mão dos caminhos familiares que tentaram ontem para os desconhecidos de amanhã. Muitas vezes há longos intervalos sombrios entre o velho e o novo, mas, com sabedoria, eles aprendem a não ter medo do fracasso, aprendem a não ter medo da falta ou limitação, aprendem a ser pacientes com suas experiências de transição, até que cheguem à realização. Esteja certo disso. A experiência de nossa vida é um reflexo de nosso próprio estado de consciência. Quaisquer que sejam as limitações que estamos experimentando, são as limitações de nosso estado de consciência. E elas vão continuar até que esse estado de consciência se desenvolva, se aprofunde e se torne enriquecido. Então, a experiência externa segue esse novo padrão. Há momento em que temos um senso limitado de nós mesmos, e depois há outros momentos em que, por uma razão ou outra, esse senso limitado desaparece e somos nós mesmos naturais. Ou pode haver momentos em que temos um senso de medo, e durante horas podemos andar por aí com medo ou pavor, e então, de repente, ele se dissipa e desaparece, e mais uma vez somos nós mesmos naturais e normais. Cada senso de limitação, cada senso de discórdia, cada traço errôneo de caráter, nada mais é do que um senso errôneo que nos agarra. E no exato momento em que começamos a perceber o único poder e o não poder do sentido mesmérico que até agora aceitamos, um senso de liberdade toma seu lugar. E embora sejamos a mesma pessoa que éramos, todavia agora somos livres. Eu era cego, agora vejo. Enquanto antes estávamos sob um sentimento de limitação, agora nos sentimos livres. Considerando que antes podíamos nos sentir inadequados, agora nos sentimos adequados a qualquer situação que seja trazida à nossa experiência. Tudo isso é realmente um processo de deshipnotização. Muitos anos atrás, quando eu dedicava todo o meu tempo à prática da cura espiritual,
Reconheci quando os pacientes me procuravam e quando eles estavam funcionando a partir de um senso interno de limitação e o quanto eles eram governados por essa sensação de medo. Muitas vezes eu ouvia meus associados na prática comentarem isso. Se essas pessoas pudessem fazer isso, ou se tal pessoa só fizesse isso, ou se aquela pessoa superasse isso. Através da observação, vi que estas iniquidades, injustiças e limitações nada mais eram do que um sentido mesmérico. Então a pergunta se apresentou para mim: como você quebra este hipnotismo? Como você quebra o hipnotismo que liga essa pessoa à ganância, à avareza, a esta ambição, luxúria ou a este medo? Como você quebra este sentido mesmérico? Foram necessários anos de meditação e quase anos de desgosto antes que me fosse revelado que a maneira de quebrar o hipnotismo era saber que o hipnotismo não é poder. Essa é a única maneira, e essa tem sido a função de meu trabalho e a natureza de minha prática daquele dia até hoje. Não tentar quebrar o hipnotismo, não tentar libertar ninguém de ser hipnotizado, mas saber que o hipnotismo em si é uma atividade da mente carnal e, portanto, não tem poder, não tem nenhuma lei para sustentá-lo e que é inoperante. Ser uma transparência para a inteligência infinita e o amor divino significa reconhecer que a mente carnal, esta influência mesmérica de dois poderes, não é poder, não está funcionando em sua ou em minha experiência e não tem nenhuma lei de Deus para mantê-la ou sustentá-la. A realização destes princípios começa imediatamente a operar como uma influência libertadora em nossa consciência. Tal realização não nos cura de nada, não nos enriquece, não melhora a nossa moral, mas sim quebra o sentido mesmérico e nos deixa livres para funcionar como seres espirituais e harmoniosos que realmente somos. Deus está em todos os lugares, através da mesa. A sede por viagens sempre me manteve viajando. Nunca consegui me estabelecer em um lugar por muito tempo, mas sempre, após uma breve pausa, sentia aquele impulso interior que me enviava em busca de lugares diferentes. Em minha vida humana, tive 5 casas e nunca permaneci em uma delas por mais de algumas semanas ou de alguns meses a cada ano. E então prosseguia, cruzando muitos horizontes azuis. Mesmo nesses últimos 10 anos de vida no belo Havaí, viajei de 30 a 35 mil milhas por ano, antes da era do jato, e desde então tenho viajado cerca de 60 mil milhas por ano. Tenho encontrado alegria e paz de espírito em viajar e tenho compartilhado horas felizes com as almas maravilhosas que encontrei em tantas partes diferentes do mundo. O objetivo de minhas viagens sempre foi buscar alguma experiência ou compreensão da natureza do reino de Deus. A viagem não era realizada porque eu esperava encontrar o reino de Deus em algum lugar, em alguma agitação ou aventura, ou em algum país, mas porque eu reconhecia a beleza das noites no deserto, dias em grandes rios e lagos, e a companhia de almas raras, como parte da viagem para o reino interior. Andei pelas principais ruas das cidades da América do Norte,
de Londres, Paris, Berlim, Viena e Roma. Experimentei também o deserto do Egito, o interior do Congo belga e o rio Zambeze nas cataratas de Victoria, na África do Sul. Andei pelas principais ruas de Sydney, na Austrália, e tive muitas horas felizes na corte de Londres, em Perth, na costa oeste da Austrália. E também estive fora das cidades, onde a fantástica escultura em madeira ainda é feita com o mais primitivo dos instrumentos. Mas, quer tenha sido em meio ao tráfico da cidade, nas noites tranquilas no mar, ou viajando por rios e lagos, a consciência sempre esteve centrada no interior, mesmo enquanto desfrutava do exterior. Portanto, a paz sempre está à mão. E mesmo assim, uma agitação pacífica mantém a pessoa procurando, viajando mais longe e viajando mais profundamente para dentro. Eu estava na cidade de Roxbury, em Massachusetts, na noite do incêndio de Roxbury, e testemunhei o Espírito de Deus trabalhando nos muitos homens e mulheres labutando dentro da área de incêndio para resgatar mulheres e crianças com dificuldade em sair e ajudando os idosos a fugir do perigo das chamas. Sentei-me calmamente com meu amigo, um veterano chinês, escondido perto do Museu Nacional em Londres, e testemunhei o Espírito de Deus, enquanto ele iluminava seus olhos e iluminava seu rosto, enquanto ele manuseava os raros tesouros fabricados pelas mãos habilidosas de artistas e escultores chineses. Eu vi a devoção no rosto de meu companheiro egípcio em minhas viagens pelo deserto afora do Cairo, enquanto ele dedilhava seu rosário e orava, nunca menos de 5 vezes por dia, e muitas vezes noite adentro. E eu senti a própria presença de Deus nele, enquanto ele olhava para Meca. Eu vi a própria face de Deus em um estranho que veio até mim num domingo em Hollywood, na Califórnia, e perguntei por que ele sentiu o impulso para me conhecer. E então encontrei nosso interesse comum no Bhagavad Gita, no qual ele havia feito uma excelente tradução para o inglês. Nesse vínculo comum de amor à Escritura, a graça de Deus flui através dessa amizade por longo tempo. Em Elefanta, perto de Bombaim, na Índia, enquanto admirava as estátuas nas cavernas e as maravilhas dessas obras, um indiano se aproximou e me convidou para almoçar com ele e sua esposa. E depois se perguntou por que tinha sido levado a fazer isso, porque isso nunca havia acontecido antes com ele. Almoçamos juntos e formamos uma amizade que ainda dura. Seu coração estava se aproximando de Deus, e quando 2 ou mais de nós estávamos unidos por este vínculo comum, ele e sua esposa encontraram sua paz, e eu, outra experiência da atividade de Deus na Terra. Com um estudante, passei umas férias em Victoria Falls, na África do Sul, e com ele fiz uma viagem ao rio Zambeze. E durante vários dias, experimentei a alegria de visitar aquela área. No último dia de nossas férias, um casal falou com um estudante que me acompanhou e comentou sobre o fato de terem nos observado durante vários dias e se maravilhado com a relação que tivemos. Eles sentiram a paz e a compreensão que existia entre nós, pois havia notado algo de natureza nunca antes conhecida entre 2 pessoas. Isso era verdade, porque havia uma corrente do Espírito de Deus constantemente conosco em cada experiência.
testemunhei a abnegação do Cristo no rosto dos homens no trabalho de resgate, na segunda inundação em Galveston, no Texas. Como convidado do primeiro voo do dirigível Zeppelin no Lago Constança, na Suíça, vi o fogo da devoção nos olhos de Conde Zeppelin. Na rua chamada Straight, em Damasco, senti a presença de Deus tão fortemente no meio da multidão que lotava a rua ao meio-dia, que parecia quase como se a própria presença de São Paulo estivesse ao meu lado. No castelo em Edimburgo, Escócia, fiquei tão maravilhado com a presença que durante um dia inteiro experimentei a alegria de viver inteiramente no Espírito. E não só vi a beleza da paisagem, mas também pude ver através do universo corpóreo até a incorporeidade subjacente. Minha sede de viajar não tinha o propósito de buscar a Deus, mas de encontrar Deus em todos os lugares, sob todas as circunstâncias, desde uma noite pacífica, clara e iluminada pelo luar do Taj Mahal, até as ruas cheias de soldados em Leopoldville, no Congo. Um jovem teve um bom começo no mundo dos negócios, em parte devido à sua visão religiosa da vida, mas viu-se enquadrado em uma sentença de prisão por seu próprio sogro, um homem de influência, e ele foi incapaz de provar sua inocência ou obter a representação legal necessária que poderia ter garantido a justiça para ele. Quando o conheci na prisão, seu sentido religioso havia evaporado completamente, e ele havia perdido toda a fé em Deus e no homem, e por várias semanas encontrei dificuldade para abordá-lo. Finalmente ele consentiu em se unir comigo em oração, apenas com o propósito de permanecer por alguns minutos na consciência de Deus. Na semana seguinte, o juiz que havia julgado e condenado este jovem despertou em um sono com o nome deste jovem em sua mente e, é claro, com um senso perturbado sobre o assunto. No dia seguinte, ele decidiu olhar os papéis daquele caso para ver por que ele estava perturbado, e então encontrou algo naqueles papéis que imediatamente o levou a conseguir a libertação do jovem, e por fim ele foi declarado inocente. Eu estava com este jovem um dia depois que ele recebeu a notificação da descoberta de sua inocência pelo juiz. E se alguma vez a presença de Deus esteve na terra e se refletiu em um rosto, esse foi o momento. Eu nunca soube o que muitos outros homens encontraram na vida na experiência do casamento, da família, do lar e dos negócios, mas encontrei a presença de Deus, o amor de Deus e a luz de Deus nas pessoas, nos lugares e nas coisas. Encontrei alegria em minha sede de viajar, e suponho que continuarei enquanto tiver vislumbres da graça de Deus, do toque de Deus, e puder testemunhar seu Espírito na terra, como ele está no céu. Não busco o reino de Deus, mas a experiência de Deus, aqui e ali, em todos os lugares, e continuo no invisível, onde, mesmo que eu faça a minha cama no inferno, sua presença se revelará lá.